Olá pessoal, estamos aqui para mais um Mesa do Mentor e hoje nós vamos entrevistar nada mais nada menos do que Mariellen Bueno. Ela que é sócia de uma empresa que não é além do lucro, é além da fronteira. Ela também cuida de um departamento de atenção aos alunos lá na Cidade de Leste. Então seja muito bem-vinda a Má Bueno aqui na Mesa do Mentor. Obrigada, Eslen. É com muito prazer estar aqui com vocês. Vim lá de Cidade Leste para poder estar aqui, conhecer o seu programa, conhecer o seu podcast e poder falar um pouquinho sobre medicina no Paraguai, que é o sonho de tantas pessoas aqui no Brasil. E olha, falar de medicina, onde nós sabemos como gestor de negócios que tantas pessoas se formam em médicos, depois na hora de transformar em negócios surgem grandes desafios, né? Eu que agradeço por você ceder o seu tempo para poder mostrar para o brasileiro que dá sim para investir em medicina, dá sim para realizar o sonho da família de ser médico, e dá sim para entregar a vida transformando o mundo. Então eu que agradeço por você estar aqui, dedicando seu tempo. Mas para que as pessoas possam conhecer, e realmente eu tenho esse costume aqui, antes de falar de negócios, quem que é a Má Bueno? Da onde que ela veio, onde que ela nasceu, qual que era o sonho de menina? Você já me contou nos bastidores que entende muito sobre marketing, mas vamos deixar o mundo te conhecer. Isso. Bom, a Mariellen, né, ou Má Bueno, como todo mundo me conhece, eu sou de Brotas, né, interior de São Paulo, e primeiro não tive assim um vínculo com a área de saúde, medicina, pelo contrário, eu sou da área de marketing, jornalismo e acabei seguindo para essa área de comunicação. Né? Tive aí longos anos junto com a minha família, jornal, revista, então estava sempre nesse meio da comunicação, até que despertou uma vontade de fazer medicina, e isso veio, eu falo que foi uma trajetória, né, um caminho. O jornal acabou me levando para fotografia, porque quem está nesse meio precisa estar fotografando, filmando, e eu acabei indo para a parte de fotografia e aprofundei um pouco mais fotografando partos. Né? Então, no momento lá do parto, principalmente esses partos naturais, então eu acompanhava ali as mães durante 12 horas do trabalho de parto fotografando. E começou nesse momento a despertar a vontade de estar na outra posição, que era, né, do médico ali, o nascimento, né, e tudo mais. E, infelizmente, não era possível para mim, financeiramente, estar fazendo uma faculdade aqui, então eu já estava no mercado de trabalho. A gente sempre pensava, para estudar medicina aqui, a gente precisa se dedicar totalmente à medicina, não que seja diferente, a gente vai falar sobre isso no Paraguai, mas precisaria sair totalmente do trabalho para estar fazendo uma faculdade de medicina aqui, pensar em vestibular, cursinho, ou uma faculdade que na nossa região a gente está falando de 12, 15 mil reais aproximadamente mensal. E eu acabei descobrindo que existia possibilidades fora do país. Né? Naquela época, em 2017, se falava muito sobre a Bolívia e se falava muito sobre a Argentina, e não tanto sobre o Paraguai. Né? Então, mas eu escutei dizer que lá nessa fronteira, que está aqui tão perto, a gente está falando aí de 900, aqui um pouquinho mais, mas de Brotas, 980 quilômetros, tinha o curso de medicina. Então, deixa eu ir lá dar uma olhada, né, como é que se realmente isso existe e tudo mais. E foi aí onde começou essa jornada com a medicina. Em 2017, eu saí de lá, eu lembro que meu pai falou assim para mim, e aí, o que você vai fazer? Porque eu tinha uma empresa aqui, precisaria decidir sobre fechar e mudar de vida. Eu falei, eu vou fazer a matrícula. Porque se eu não fizer, eu não volto aqui para poder fazer a matrícula, não vai ter alguém que possa me auxiliar nisso, então eu faço, volto e decido. E em 3 meses, eu acabei fechando o negócio em Brotas, né, e decidindo por essa mudança total. Vendi todos os meus equipamentos e a única coisa que eu não vendi foi a câmera e um computador, que a área de marketing me levou para outras histórias que a gente vai contar um pouquinho depois. Muito legal, muito legal. E você falando que numa viagem teve que tomar uma decisão. E isso realmente é o que faz o empresário, né? Todos os dias tomar decisões. Mas nessa época que você queria apenas estudar, já passava pelo menos um pouquinho de um sonho de ser uma empresária internacional? Não, nessa época não. Eu pensava em estar no Paraguai totalmente estudando, né, para medicina. Entretanto, eu sempre tive a consciência de que mesmo estando lá, sendo valores mais em contas que o Brasil, eu precisaria ter uma fonte de renda lá para que pudesse ajudar nesses custos, tanto das mensalidades quanto o custo de vida, que é totalmente diferente do custo atual, né? A gente não pode comparar com a realidade de hoje. Então eu sempre fui buscando alternativas lá. Um país novo, você tentar trabalhar. Claro, existe uma comunidade grande de brasileiros, mas acaba que eu fui desvendando possibilidades ali de trabalho, e sempre foi o lado de marketing e comunicação que me ajudou lá, né, por estar na fronteira. Entendi, que você já tinha facilidade, tinha o idioma, sabia fazer, e aí foi conseguindo movimentar.
Mas explica pra gente, eu te apresentei, falei dos seus cargos e falei que você é sócia de uma empresa que chama Além da Fronteira. Até brinquei porque a minha chama Além do Lucro, levar os empresários nessa vida. O que é o Além da Fronteira? Bom, Medicina Além da Fronteira ele surgiu de um sonho de poder mostrar esse caminho para outras pessoas que, né, têm esse sonho, estão aqui no Brasil, e hoje a gente não tem só alunos brasileiros, a gente já tem alunos de outros países, já recebi alunos de Portugal, França, Espanha, que vieram cursar medicina no Paraguai, mas que por algum motivo, seja ele financeiro ou qualquer outra trava do país em que a pessoa está, que ele pudesse cursar e conhecer sobre medicina no Paraguai, Sim. que foi o país que me deu essa oportunidade de realizar esse sonho. Sim. Quando eu fui para lá em 2017, não existia ninguém falando sobre medicina no exterior, não existia alguém que pudesse te auxiliar, quais são os documentos que você tem que sair da sua cidade, trazer, o que você precisa fazer, quais são os documentos que você tem que fazer aqui, precisa de um visto, que visto, né? Enfim. E acaba que nesse meu percurso eu errei muita coisa, né? Nos meus processos. Acabei gastando mais grana do que era necessário para poder fazer os meus processos. Mas acabei fazendo tudo sozinha, ou buscando uma ajuda de um advogado, enfim. E a gente transformou na Medicina Além da Fronteira realmente uma empresa de assessoria que pudesse pensar em tudo isso para o aluno, para que você pudesse ter o conforto de estar aqui no Brasil e alguém estar pensando em todas as suas necessidades para que você possa chegar no Paraguai com 90% do seu cronograma e das suas necessidades ok, né? E que também pudesse te acompanhar ao longo da carreira. Então, basicamente, hoje, um aluno que quer estudar medicina no Paraguai, nós resolvemos 90% dos trâmites enquanto ele ainda está no Brasil. Ele não precisa nem sequer fazer uma viagem para resolver os trâmites. Em base à data que esse aluno vai chegar no Paraguai, é que nós desenvolvemos quando ele vai se apresentar num órgão migratório. Hoje nós temos advogados bilíngues lá, que auxiliam o aluno nessa etapa de imigração, e fazemos todo esse acompanhamento. Ao longo da caminhada dele, é porque existem renovações de documentos, são 6 anos que você vai ficar no país. Então, existem documentos que você vai renovar, e depois existem a sua trajetória. Eu vou querer permanecer no Paraguai, eu quero transferir para o Brasil no meio do curso. Dependendo do caminho que você quer seguir, os trâmites eles também podem, né, sofrer algum tipo de curva. E aí você já ajuda ele em todos esses processos. Isso. Ele já só precisa saber o que ele quer. Exatamente. Então a gente sempre fala que o Medicina Além da Fronteira ele vai se preocupar em todas as etapas para você. E você se preocupa com o mais importante, que é os seus estudos, é estar focado nos seus estudos, porque a mudança ela é muito grande, né? Você está indo para um outro país, uma outra cultura, você vai estudar em outro idioma. Então, para um aluno, minimamente 1 ano a 1 ano e meio é a fase de adaptação dele. Então, se ele está preocupado com documentos, preocupado com o idioma na sala de aula, a adaptação à cultura, está longe da família, muitas vezes a taxa de desistência desse aluno não é pela dificuldade do curso, mas sim por toda essa adaptação que ele precisa fazer. Principalmente a cultura, né? Que Exatamente. A comida é diferente, o idioma é outro. Hoje não. Hoje não. Hoje a gente tem uma comunidade lá de... Acho que no último censo nós estamos falando só em Cidade Leste. Não, minto. A nível do país, estudando medicina, a gente está falando em torno de quase 50 mil brasileiros. Então, em Cidade Leste, a gente tem uma comunidade muito grande também de brasileiros. E a gente está ali, né? A fronteira. Não sei se já foi para lá. Sim. Então, a gente tem ali uma ponte que está dividindo ali ambos os países. Né? Então, a cultura brasileira está muito forte também dentro de Cidade Leste. Diferente se você decide ir para a capital, por exemplo. Sim. E eu vi aqui que vocês ganharam por 3 anos consecutivos um prêmio. Qual que é o diferencial? O que vocês fazem de diferente para, por 3 anos consecutivos, serem os primeiros colocados? Eu acredito que é essa segurança que a gente acaba dando para o aluno. Hoje a nossa empresa está, né, configurada como uma empresa brasileira. A gente também tem a empresa dentro do Paraguai para poder fazer as prestações de serviço. Mas hoje somos a única empresa que realmente dá essa segurança para o aluno aqui no Brasil. Porque, veja você, você está aqui, 1.000 e poucos quilômetros? Aqui isso, Cidade de Leste é isso, 1.100 quilômetros. A gente tem alguns alunos que vêm da Bahia, Rio Grande do Norte, Pará. Então, assim, é difícil você poder pagar R$4.000 uma passagem para... Deixa eu lá ver se isso existe, assim Sim. como eu fiz em 2017. Então, quando você tem uma empresa respaldada, CNPJ, contrato, né, para poder você enviar qualquer valor para a Cidade de Leste, você já sente mais essa segurança, tá? E depois, quando o aluno viaja, oficialmente nos conhece, ele acaba percebendo o cuidado que a gente tem em todos os trâmites. Porque a gente está falando hoje de 2 pessoas, tem o meu irmão, que é o meu sócio, a gente se formou junto, estudou 6 anos juntos na mesma sala de aula, então a gente transformou do nosso sonho poder fazer esse caminho
né, para outros alunos também, mostrar essa possibilidade. Então é isso que faz com que a gente faça o nosso trabalho com dedicação, com amor, e faz com que os alunos acabam confiando, né? E esse resultado são as premiações, que a gente acaba sendo a empresa mais procurada hoje para quando se fala em intercâmbio de medicina no Paraguai, e se a gente for especificar um pouco mais ali nessa fronteira de Cidade do Leste. Muito legal, e mais uma vez parabéns pelo prêmio. E uma dúvida agora, eu sei que o brasileiro ele é muito guerreiro e até audacioso, mas numa hora de mandar um filho para estudar fora, gera-se alguns medos. Sim. Quais são os principais obstáculos, quais os maiores medos que hoje ainda o brasileiro tem, que de repente a gente já pode ajudar esse pai e essa mãe a ficar mais tranquilo? Olha, quando a gente fala nessa faixa etária entre 18, 20 e poucos anos, o medo é dos pais, porque os filhos às vezes estão saindo pela primeira vez e já estão indo assim, né, uma mudança drástica. Sim. Outro país está longe, como é que eu vou dar essa assistência, né? Então a gente traz essa segurança de que o MAF, o Medicina Além da Fronteira, ele está lá para apoiar o aluno em qualquer necessidade que ele tenha dentro do país. Então a gente preza por ter, inclusive, um contato de um familiar aqui para qualquer coisa que possa acontecer lá na fronteira, para a gente poder ser essa ponte de apoio aos pais. Quando a gente já fala numa faixa etária um pouco de 30 anos para cima, a dúvida é, será que eu vou conseguir trabalhar, estudar? Porque nem todos conseguiram fazer aqui uma renda, que ele vai poder estudar aos 6 anos sem fazer alguma outra atividade lá dentro. E também o idioma, eles têm sempre medo, será que eu vou conseguir entender o espanhol, falar, desenvolver o espanhol? E aí, chegando lá, eles percebem que, lógico, tem um período de adaptação para o idioma, que a faculdade acaba ajudando também nessa adaptação. A gente tem o espanhol dentro da grade de medicina logo no primeiro semestre, então são 6 meses estudando espanhol. E eu sempre falo que vai depender do aluno. Se você tiver um aluno que ele é engajado, aprendeu outro idioma, ele vai sair de lá falando fluentemente. Eu aprendi o espanhol em 6 meses. Mas a gente pode ter aluno também que vai sair de lá falando o básico, tá? Porque ele está numa comunidade muito grande de brasileiros. Sim, aí só fala o português. Exatamente. Então acaba sendo o idioma, né? A questão dos valores também, não em si o valor do curso, mas em tudo que envolve. E essa questão dos pais quando eles são um pouco mais novos. Entendi. E, Má, conta pra mim. Sei que você falou, bastante brasileiros já estão lá. Mas tem noção de quantos brasileiros formam por ano ou que procuram por ano? Quantos já passaram pela Medicina Além da Fronteira? Vamos falar do MAF. Os que passaram já pelo MAF, a gente já tem mais de 5.000 assessorados. Isso a nível não só ali da fronteira de Cidade do Leste, porque a gente também trabalha com Pedro Juan Cabaleiro, que é outra fronteira, ou também as universidades da capital. Então, o MAF hoje, ele presta assessoria para qualquer universidade de medicina. Inclusive, tivemos alunos que queriam fazer outros tipos de universidade, então a gente consegue apoiar também, mas o nosso foco é medicina. Embora, se você vai para um curso de odonto, você vai precisar dos mesmos tipos de documentação básicas para estudar. Então, o MAF consegue te apoiar nisso também. E crescimento. Você falou já que já atendeu mais de 5.000 alunos. Qual que é a projeção? O que vocês acreditam que vocês vão abençoar de brasileiros daqui para frente? Hoje a gente aposta muito nos nossos métodos de estudos lá no Paraguai. Então, o meu irmão, por exemplo, ele está agora totalmente focado para a segunda fase do Revalida. Isso é importante falar. As pessoas têm dúvida de, eu vou cursar lá, mas eu posso sair de lá e já atuar aqui? Isso, tá? Não. Existe no Brasil, especificamente, existe uma prova chamada Revalida. Existem vários meios de revalidação. A principal dela é o Revalida pelo INEP. É uma prova configurada em 2 etapas, a teórica e a prática. Tá? Então, assim, a gente tem muitas empresas no mercado e eu sempre falo, os pais falam assim para mim, mas como que meu filho vai se preparar? É a faculdade que vai preparar ele para isso? Nenhuma faculdade vai te preparar para uma prova. É igual, vou me formar aqui em advocacia e a faculdade me prepara para o exame da OAB? Não necessariamente. Eu preciso, me preparar para esse exame. É a mesma coisa. Então, existem muitas empresas que prestam cursos, mas eu falo que tem muito do mesmo no mercado, que é assim, 40 minutos de aula, que os alunos ficam mais 1 hora para fazer um resumo, depois desenvolvendo métodos de estudos próprios. O João, meu irmão, que é meu sócio, ele falou assim, eu vou apostar no meu método de estudo. Ele focou no método dele, que foram 20 dias de estudos intenso, e passou na primeira fase do Revalida. Tá? Então, assim, na primeira fase ele já passou, e hoje ele está apostando nos métodos dele, no método do MAF, no caso, para a segunda fase do Revalida também. A segunda fase, ela é presencial e ela é verbal. Então, você é um ator, eu sou um médico, e aqui existe um script em relação ao nosso paciente. Se eu te dou o comando certo, você solta para mim aquilo que eu preciso. Tá? Então, e aí você tem a pontuação. São 10 estações
que você passa cada uma com 10 minutos para atender o seu paciente. Então a gente quer construir essa plataforma, já está em desenvolvimento essa plataforma de estudos. Legal. E queremos expandir para outros países também. Porque tem muitos brasileiros que, assim como eu, o João, que acabamos ficando no Paraguai, que eles não pretendem retornar para o Brasil especificamente, querem ir para outros países. Sim. Então a gente também tem o foco com a Europa, de poder fazer a revalidação de título lá. Já está em caminho o meu título, o do João, e aí posteriormente a gente poder avançar a empresa também para revalidação de título na Espanha. Muito bom, isso é muito bom mesmo. E você falou que no Brasil hoje o investimento é alto, e realmente R$ 12.000 hoje para uma família colocar o filho na faculdade, na universidade, é um investimento considerável. Sim. Comparado ao Paraguai, quanto seria hoje para que as pessoas possam entender de números? Tá. De números, uma mensalidade aqui no Brasil, acho que a faculdade mais barata do Brasil hoje deve ser uma faculdade entre R$ 5.000 a mensalidade. E aí a gente tem tetos de 15 mil, por exemplo, 16 mil aproximadamente. No Paraguai, primeiro a gente tem que falar que a diferença da moeda, ela é importante. Então, quando a gente fala R$ 1, equivale no câmbio de hoje, mais cedo, estava 1.335. Então, R$ 1 eu tenho 1.335 guaranis. Tá? Então, isso faz com que o custo também esteja lá embaixo. Uma mensalidade do primeiro semestre vai variar em torno de R$ 1.350 aproximadamente nas universidades. Tá? E aí isso vai subindo gradativo, igual aqui no Brasil também sobe gradativo a cada semestre. Tá? Sim. Agora, se a gente for falar o quanto que um brasileiro precisa para se manter no Paraguai, ele precisaria minimamente em torno de R$ 3.000 aproximado para se manter no ciclo básico, porque depois as mensalidades também vão alterando. Tá? Então, assim, a gente tem relatos de pessoas que vivem com um pouco menos do que isso. No padrão MAF, que a gente sempre fala para você morar num lugar bacana, não digo em questão até de segurança, mas poder morar num prédio, aí você tem monitoramento e tal, minimamente uns R$ 3.500 hoje para você cursar medicina no Paraguai. Muito bom, muito bom. E na prática, né, você contando aqui a sua história, já era empresária no Brasil, foi para o Paraguai, estudou, hoje é empresária lá também, mas no dia a dia, a Má é mais a CEO ou é a mais de guerra que vai para o campo e está lá? É do povo ou é do escritório? Hoje a Má é do povo. Se divide meio a meio, mas sim, assim, o meu celular não para, é Má a todos os lados, porque eu dentro da universidade, eu estou num cargo que é de coordenação geral da área de atenção ao aluno dentro da Universidade Central do Paraguai, e justamente eu recebi essa proposta, né, dos proprietários da instituição, porque eles queriam uma visão do atendimento ao aluno de alguém que tivesse passado por todos os ciclos. Porque é diferente. A dor de um aluno do ciclo básico, ela vai ser diferente da dor do aluno do ciclo final da faculdade. Então ele me convidou para ficar lá, assumir esse cargo com a faculdade, esse desafio de poder melhorar o atendimento de atenção ao aluno, porque a gente tem 99% de brasileiros. Minha sala de aula formou um paraguaio junto conosco. Então, para você ver a diferença, enquanto a gente tinha 150 alunos brasileiros, a gente tinha, na época do início, a gente tinha 3 paraguaios. Se formou comigo um paraguaio. E você pode me perguntar, mas por quê? Por que eles não buscam medicina lá? Porque a medicina lá ela não é tão elitizada como aqui. Lá, se você quiser ganhar dinheiro mesmo, vai ser empresário. Então, você vai seguir por outros rumos. Né? Entendi. Então, isso é um convite para os empresários do Brasil. Também. Isso é um convite. Se a gente entrar na área de imposto do Paraguai, os empresários vão para lá. Exatamente. E você está ali cuidando dos alunos, conhece muitas histórias, né? Tem alguma que te marcou, de algum aluno que você ficou emocionada de estar conseguindo ajudar nesse processo? Olha, tem vários alunos. A gente sempre gosta bastante dessas histórias, assim, que são os nossos assessorados, eu falo assim, os nossos mais velhinhos, né? Então a gente já matriculou alunos de 60, 70 e poucos anos, que muitas vezes a pessoa fala assim, mas por que um cara desse vai vir fazer medicina? Sonho. Tá aposentado, né? Eu sempre brincava com eles, eu falava assim, o senhor podia estar lá no seu empreendimento em Maceió, tomando, né, uma caipirinha frente ao mar. Ele fala assim, mas é o meu sonho. Eu já tenho 5, 6 faculdades no Brasil, já formei meus filhos, já tenho netos, já tenho bisnetos, mas foi sempre o que eu quis, mas eu não tive a oportunidade no Brasil, seja por precisar trabalhar, ter a minha família, o sustento. Falou, hoje eu posso exercer esse sonho, mas ainda não é a possibilidade de fazer no Brasil pelos valores. Então ele acaba indo para o Paraguai e se formou comigo um deles, né? Com 60 e algo se formou. Então eu falo que essas histórias assim acabam sendo bem impactantes. Mas tem outras também de muita garra, de precisar, assim como nós, que precisamos trabalhar durante 12 semestres,
também estão lá na batalha, trabalhando de Uber à noite, fazendo muita coisa lá, empreendendo no Paraguai para que a coisa possa acontecer realmente. Muito bom. E você que já está lá, já se acostumou com a rotina, com a cultura, qual que é a maior diferença de rotina do Paraguai para com o Brasil? Olha, de verdade, eu quase não sinto essa diferença de rotina, porque a gente está tão no meio tão próximo, Sim. na fronteira, essa gama gigante de brasileiros que eu falo que particularmente eu não sinto. Eu sei que para um brasileiro que chega hoje, dependendo de onde você mora no Brasil, você vai ter o choque cultural, não há como você não sentir isso. Mas depois que você se insere ali e você vai viver dentro dessa comunidade de brasileiros que tem lá, você quase não sente. E tanto que a gente tem uma grande maioria de assessorados que chegam e falam, não, eu vou morar em Foz do Iguaçu, eu não quero perder o vínculo com o Brasil. Legal. Passa 6 meses ele está no Paraguai. Entendi. Porque o trânsito da ponte... Só mais trabalho. Exato. Então aí ele acaba migrando, não, agora eu vou morar no Paraguai mesmo. Entendi. E que conselho você daria já para esses jovens de erros que você já viu outros jovens cometerem quando querem fazer medicina lá fora, para que eles já, isso aqui não faça? Na verdade, eu sempre diria assim, para ter realmente certeza que medicina é o seu sonho e não o sonho de alguém da família, os pais, porque senão não vai funcionar, né? Esse seria o primeiro passo. E depois focar realmente nos estudos, saber assim, eu estou longe da família. Faculdade não é como o ensino médio, que vai ter alguém ali te puxando, né? A faculdade, quem faz é o aluno. Lá não vai ser diferente. Então, se você está indo lá com o foco em realmente estudar, os 6 anos ele vai passar igual ele passaria aqui. Você vai ter o seu título no final dos 6 anos e vai poder pensar em que rumo da vida quer seguir. Sim. Se ficar por lá, assim como a gente tem muitos brasileiros hoje se instalando e ficando por lá, indo para outros países, transferindo no meio do curso, mas é saber se realmente isso está dentro do seu sonho, né, ou da sua perspectiva ali de vida. Se está, eu falo que você vai estar feliz em qualquer lugar e realmente seja estudando lá, aqui, e o corpo humano ele é o mesmo, independente, né, de que país seja e de que língua você vai estudar. Sempre digo que a gente precisa realmente entender o propósito pelo qual a gente vai fazer as coisas. Quando eu fui me formar, minha mãe queria que eu fizesse direito. E eu sempre quis ser empresário. Aí a situação do momento já forçou, eu estava trabalhando e fui fazer administração. E aí na época ela não entendia, mas filho, você tem que ser advogado. Mas não era o que eu queria. E eu via alguns amigos meus que saíram do ensino médio e entraram na faculdade que os pais queriam. 1 ou 2 anos depois eles paravam e tinham que retroceder para ir fazer o curso que eles realmente desejavam. Exato. Tanto que hoje eu não vejo tanto, falando dos assessorados do MAF, taxa de desistência em função de, não me adaptei ao país, não me adaptei à cultura, mas sim, às vezes, a gente percebe sim, que não era o sonho, né, daquela pessoa ali, mas era o sonho da família, né, em ser médico, justamente porque a gente tem esse elite, né? Quando a gente fala sobre medicina no Brasil, ele é totalmente elitizado, não tem como. E hoje na triagem, vocês já fazem também alguns testes, algumas perguntas para também já poder ajudar e falar, é isso mesmo que você quer, não é? A gente acaba acompanhando mais de perto, né? Porque em alguns casos, você percebe que a família quer levar mesmo, entendeu? Então eles vão assim, mas a gente acaba fazendo esse acompanhamento um pouco mais de perto do desenvolvimento, né? Sempre e quando a família e o assessorado permite. Porque a gente tem que entender que todos são maiores de idade. Sim. Então, o próprio aluno pode delimitar ali alguma barreira posterior na universidade de que não quer que a família tenha acesso ao desenvolvimento acadêmico. Sim. Mas no início de conversa, a gente sempre, né, troca esse feedback com os pais, e aí a gente também procura acompanhar isso para que os pais tenham ciência daquilo que está acontecendo lá no Paraguai. Muito bom. E, Márcia, você falou bastante aqui, né, de projeto, de negócios, mas eu queria perguntar, qual que é os sonhos, os próximos 5 anos da MAF e do MAF também, do Medicina Além da Fronteira? O MAF está se expandindo cada vez mais, né, poder mostrar aí o mundo da medicina, seja para brasileiros ou para outros países. A gente já está realmente estruturado nessa fase, né, de finalização do curso, porque hoje a gente está bem estruturado, né, em levar o aluno para lá, nas transferências, que a gente tem muita transferência para o Brasil, né, pessoas retornando para cá no meio do curso, mas essa etapa de finalização, seja com revalida ou outros meios de revalidação de título para outros países, esse é o nosso foco. Legal. Daqui para 5 anos. A MAICE, né, já estou caminhando para que no próximo semestre uma clínica em Cidade Leste, então para poder atender o público lá, está expandindo também, ser uma área de oportunidade para os brasileiros que querem, né, tá com uma clínica, um consultório lá, porque também é um
longo trajeto, né, em certificações do Ministério para você poder abrir uma clínica, e esse é o nosso foco. Muito bom, muito bom. Você demonstrou aqui já que você é dominante, você toma a decisão, foi lá, fez a inscrição e depois resolve se vai voltar ou não, você tem facilidade para tomar decisões. Para empreender, você fez até um convite para as pessoas poderem empreender no Paraguai, lá é um bom lugar. Mas que conselho você daria para quem está hoje para tomar uma decisão, mas ainda está se sentindo ali pequeno, talvez limitado, para realmente empreender? Para empreender ou para estudar? Para empreender. Para empreender? Que o Paraguai, ele é um país de oportunidades, tá? Se você realmente tem olhos para enxergar as oportunidades, ele é um país que acolhe, tá? Ele é um país que tem acolhido cada vez mais os brasileiros. Se a gente vai para a área de impostos, então, a gente ficaria aqui horas conversando. Praticamente eu posso te dizer que eu tenho os meus impostos zerados todos os meses, porque aquilo que eu ganho e aquilo que eu declaro, no 0 a 0, eu não pago imposto, então tem os benefícios, eles são gritantes. Se a gente for na área, assim, o veículo que eu tenho e paguei à vista lá, eu não compraria aqui um veículo, acho que talvez nem o vidro subiria automático. Meu Deus! Então, essas oportunidades são gigantes também lá no Paraguai, Isso né? Assim como uma carreira de medicina. Isso é muito bom. De repente tem um outro negócio aí, assessorar empresários para abrirem empresas no Paraguai. A gente já assessorou alguns, mas assim, sempre quando acaba que a medicina atrelou, né? Sim. O filho veio para estudar, de repente veio a família e buscaram o MAF. Olha, eu preciso agora pensar num contador, como abrir empresa, etc., porque eu quero abrir um pequeno negócio. E existem muitos. A gente tem ao lado da faculdade, a gente tem mini papelarias, a gente tem restaurantes, a gente tem pessoal trabalhando com delivery, e todos eles precisam ter os mesmos documentos para alguém que vai estudar e depois avançar um pouquinho mais com os documentos empresariais. Muito bom. Má, faz um convite para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, que querem dar esse passo com a família, como que eles te contactam, o processo, faz seu pitch, como que eles te acham, Instagram, celular, WhatsApp. Quem quiser saber um pouco mais sobre medicina no Paraguai, se está despertando aí em você, de repente você está fazendo aqui algum curso da saúde, mas fala, né, eu estou fazendo, mas era medicina o meu sonho, conheça os canais oficiais do MAF, Medicina Além da Fronteira, a gente está no canal do YouTube, a gente tem uma série de vídeos que pode te mostrar como é medicina lá no Paraguai. A gente está também nos Instagrams, tanto do MAF, o meu, depois você vai colocar na legenda, né? Sim. O Mabueno, do João. A gente tem um time de influencers também que mostra todos os dias qual é a realidade, né, de um estudante de medicina no Paraguai. E quiser saber um pouco mais, entre em contato com a nossa equipe, a gente vai poder estar te assessorando, te contando um pouco mais das nossas experiências, até que você tome aí a sua decisão de vinda. Se quiser vir nos conhecer pessoalmente também, a gente vai receber todos vocês, mas se não puder vir, né, tenham aí a segurança que o MAF vai poder cuidar de tudo até que você chegue oficialmente para os estudos no Paraguai. Muito bom, muito bom. E para quem já tem o costume de viajar para o Paraguai, também pode fazer uma visita lá, conhecer, não é só ir fazer aproveitar, compra, né? ver as cataratas, Isso. fazer umas compras. Exatamente. E conhecer o MAF, conhecer a projeto. universidade também. Muito bom, Má, meus parabéns, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Tenho certeza que novos encontros como esse surgirão, porque pessoas que se dedicam realmente para transformar o mundo, elas precisam ser valorizadas. Obrigada. Parabéns pelo projeto, parabéns para o seu irmão, parabéns pela história, né, de guerreira mesmo, vencedora, de pegar e ultrapassar a fronteira e hoje ajudar outras pessoas. Isso é muito lindo. Obrigada, eu que agradeço. E a hora que você quiser ir lá também, Com a gente já puxa umas histórias de sucesso lá também, outras pessoas que foram empreender no Paraguai, você já faz um podcast por lá também. Com certeza nós iremos, sim. Vamos levar lá a mesa do mentor para o Paraguai. Beleza. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima, viu? E você que está aí nos assistindo, compartilhe, olha lá. Esse podcast foi muito rico. Falamos de medicina, falamos de assessoria, falamos também para poder empreender no Paraguai. Compartilha com o máximo número de pessoas e até o próximo Mesa do Mentor.